Vimos Pelé erguê-la, Maradona, Zidane, Messi, nomes que a gente conhece, gravados na história por essa conquista máxima. Mas e se a verdadeira imortalidade não couber numa taça? E se o maior legado de um jogador for a coragem das suas ideias e a força da sua voz? Essa é a história de um homem que não precisou da Copa para se tornar eterno. Essa é a história do Doutor. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. O nome por si só já era uma declaração de princípios. Nascido em Belém do Pará em 1954, ele foi batizado por um pai apaixonado por filosofia grega, que via nos livros um caminho tão nobre quanto qualquer outro. Desde cedo, a vida de Sócrates foi marcada por essa dualidade que definiria sua trajetória. Enquanto a maioria dos futuros craques do Brasil dedicava a infância inteira à bola, ele dividia seu tempo com os estudos. Ainda adolescente, entre os 17 e 18 anos, enquanto já mostrava um talento fora do comum nos campos pelo Botafogo de Ribeirão Preto, ele fez algo impensável. Ingressou na Faculdade de Medicina da USP, uma das mais prestigiadas do país. Para o mundo do futebol, era uma anomalia. Um jogador que lia clássicos, debatia política e via o esporte não como um fim, mas como uma plataforma. Ele jogava por paixão, não por obrigação. E essa independência intelectual fez dele um jogador diferente de todos. Ele era alto, esguio, quase desengonçado para os padrões de um atleta de elite. Não tinha a explosão de um ponta, nem a força de um centroavante. Sua genialidade era outra, era cerebral. Com uma visão de jogo assustadora e uma técnica refinada, ele regia o meio-campo com a calma de um maestro. E tinha uma arma secreta, um gesto que virou sua assinatura, o calcanhar. Um toque sutil, elegante e quase sempre fatal, que desmontava defesas com uma simplicidade desconcertante. Foi no Corinthians, a partir de 1978, que o doutor encontrou seu verdadeiro palco. Com a camisa alvinegra, ele se tornou um dos maiores ídolos da Fiel, marcando cerca de 172 gols em pouco menos de 300 jogos, números que podem variar um pouco dependendo da fonte. Mas os gols e os títulos paulistas de 1979, 1982 e 1983 foram só o prelúdio de sua maior obra, porque no Corinthians, Sócrates não seria apenas um jogador, ele seria o líder de uma revolução. Para entender a grandeza do que aconteceu no Corinthians no início dos anos 80, é preciso lembrar do Brasil daquela época. O país vivia sob o peso de uma ditadura militar que já durava quase 2 décadas. Censura, repressão e falta de liberdade eram a norma. Nesse cenário cinzento, um time de futebol decidiu ser uma ilha de utopia. Liderado por Sócrates e com o apoio de jogadores como Vladimir e Casagrande e do diretor Adilson Monteiro Alves, nascia a democracia corintiana. O conceito era radicalmente simples e, por isso mesmo, revolucionário. Tudo no time seria decidido pelo voto. Do horário do treino à contratação de um jogador, passando pelas regras de concentração. O voto do roupeiro tinha o mesmo peso do voto de Sócrates, o capitão da seleção brasileira. Imagine só, no auge de um regime autoritário, um dos clubes mais populares do Brasil, ensinando ao país, na prática, o que era democracia. Um dos lemas era ganhar ou perder, mas sempre com democracia. E eles ganharam. O time foi bicampeão paulista em 1982 e 1983, jogando um futebol vistoso, alegre, provando que liberdade e responsabilidade podiam sim andar juntas. A democracia corintiana foi muito além dos muros do clube. O time passou a entrar em campo com mensagens políticas. Na camisa estampavam "Eu quero votar para presidente". Nas faixas, o grito que tomava as ruas: "Diretas já". Sócrates, com sua inteligência e articulação, virou o porta-voz do movimento, explicando em entrevistas que o futebol não podia viver alienado da sociedade. Ele usou a plataforma mais popular do país para lutar por algo muito maior que um troféu. Ele lutava pela liberdade de um povo. Quanto tempo de bola ainda, Magrão? Tem muito tempo ainda ou não? Pretende parar logo? Pezinho de meia feito e tal? Pezinho de meia, eu acho, né? Tá ganhando muito ou não? Tô ganhando muito, absurdo, em relação à realidade do povo brasileiro. Mas eu acho pouco em relação àquilo que eu produzo. Do consumo que se faz em relação ao povo, sabe? Porque nós somos mecanismos de ação em relação às pessoas que são consumidas.
1982, o mundo parou para ver a seleção brasileira na Copa da Espanha, e o que se viu foi pura poesia em movimento. Comandada por Tele Santana e capitaneada por Sócrates, aquela equipe é até hoje sinônimo de futebol-arte. Ao lado de gênios como Zico, Falcão e Júnior, o doutor era o cérebro do time. O Brasil avançou pela Copa com atuações brilhantes. Uma vitória de virada contra a União Soviética, com um golaço de Sócrates, goleada sobre a Escócia e a Nova Zelândia, e uma vitória categórica por 3-1 sobre a arquirrival Argentina de Maradona. O time não apenas ganhava, encantava, atacava com uma fluidez impressionante, uma dança coletiva onde a bola parecia ter vida própria. O mundo estava rendido, o tetracampeonato parecia questão de tempo. Para chegar à semifinal, o Brasil precisava só de um empate contra uma Itália que, na época, muitos viam como desacreditada. Mas aquele time não sabia jogar pelo empate. Sua essência era atacar, era buscar o gol, era ser fiel ao seu estilo. No dia 5 de julho de 1982, no estádio estava eliminado. O silêncio que tomou conta do país naquele dia foi ensurdecedor. Mas com o tempo, a dor daquela derrota virou outra coisa: orgulho. A seleção de 82 não ganhou a Copa, mas ganhou a eternidade. Tornou-se um símbolo de que a beleza do jogo e a coragem de ser fiel a uma filosofia podem ser um legado tão poderoso quanto a vitória. 4 anos depois, no México, Sócrates disputaria sua última Copa, caindo nos pênaltis para a França e selando seu destino como um dos maiores jogadores a nunca ter erguido o troféu. A luta de Sócrates não acabou com a democracia corintiana. O que ele fez no clube foi um ensaio para um movimento ainda maior que tomaria as ruas do Brasil, as diretas já. A campanha popular clamava pelo fim da ditadura e pelo direito de votar diretamente para presidente. E lá estava Sócrates, não mais apenas no gramado, mas em cima dos palanques, discursando para multidões que reuniam centenas de milhares, às vezes mais de 1 milhão de pessoas. Sua voz, que antes comandava o time em campo, agora ecoava em praças públicas, inspirando uma nação. Num comício histórico no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, ele fez uma promessa que parou o país. Se a emenda constitucional que restabelecia as eleições diretas fosse aprovada no Congresso, ele recusaria uma proposta milionária da Itália e ficaria no Brasil. Era a sua aposta máxima. Ele colocou a própria carreira em jogo por um ideal. A emenda, infelizmente, foi rejeitada por uma pequena margem de votos, e Sócrates, fiel à sua palavra, cumpriu o que disse e se transferiu para a Fiorentina. Sua ida para a Itália não foi uma fuga, mas um ato de coerência, um protesto silencioso de um homem que lutou até o fim com as armas que tinha: a bola, a palavra e o exemplo. Histórias como a do Dr. Sócrates nos lembram que futebol é muito mais que um jogo. Pode ser uma ferramenta de mudança, um espelho da sociedade e uma fonte de inspiração que vai muito além das 4 linhas. Se você também acredita no poder dessas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. E comente aqui embaixo: qual o legado mais importante que um jogador de futebol pode deixar? Sócrates não tem uma medalha de campeão do mundo na estante. Aquele troféu dourado, o objeto de desejo de todo jogador, escapou por entre seus dedos. Mas o que ele conquistou foi algo talvez ainda mais raro e duradouro. Ele provou que um atleta pode ser um cidadão engajado, um intelectual e um agente de transformação. Ele mostrou que inteligência e consciência política podiam andar de mãos dadas com o talento esportivo. Seu legado não está numa sala de troféus, mas na memória de milhões de brasileiros que se inspiraram em sua coragem. Está na história da democracia corintiana, um capítulo único no futebol mundial. Está na lembrança daquela seleção de 82, que nos ensinou que perder com honra e beleza também pode ser uma forma de vitória. Como ele mesmo disse, o que vale é a paixão, independentemente de conquistas. A carreira de Sócrates é a prova viva disso. Ele jogou, pensou, lutou e viveu de acordo com seus próprios termos, e ao fazer isso, alcançou uma glória que nenhum placar pode apagar. Afinal, nem toda lenda sobe ao pódio da Copa. Algumas, como o doutor, sobem direto para a eternidade. E Sócrates não está sozinho nesse panteão de gênios que encantaram o mundo sem conquistar a Copa. Ao seu lado está Marco Van Basten, um dos atacantes mais elegantes e letais que o futebol já viu. Um craque que voava dentro da área, decidiu a Eurocopa, brilhou no Milan e parecia destinado a dominar o mundo por muitos anos.
Mas a relação de Van Basten com a Copa do Mundo, marcada por talento, frustração e uma carreira interrompida cedo demais, bom, essa é uma história para um próximo vídeo. E se você chegou até aqui, já deixa o like para fortalecer esse vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o projeto e mostra que você também valoriza essas histórias do futebol. Salve galera, se você assim como eu gosta de conteúdo de vídeo de jogadores lendários, deixa o like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo também para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo.